Então, por isso que aqui diz que é necessário tu ficar um tempinho ali no estudo, indo numa palestra, para ver se tu te dá bem com aquela energia toda. Assim evita-se o dispêndio de um ambiente e os seus componentes. Assim evita-se o dispêndio de tempo inutilmente no serviço de intercâmbio espiritual. E constrangimento da presença de um elemento novo ainda desafinado à corrente mediúnica, ou mesmo desinteressado do seu progresso espiritual. Pode acontecer, às vezes, por exemplo, uma casa de umbanda, chega lá um médium novo, às vezes ele já fica aquela coisa assim, sou novo aqui, não vou incorporar o meu caboclo hoje, vou deixar por aqui, daqui a um mês, né? Hoje eu não vou incorporar meu pomba-gira, fica meio envergonhado. Até a própria questão energética, magnética, desse medo do novo, de saber como é a coisa, como é que as pessoas vão te ver, tudo já vai impedindo que tu tenha esse acoplamento mediúnico como tu tinha na casa anterior que tu vinha. Então, tem aquele tempo de ambientação para que as energias se movimentem melhor e tu consiga, daqui a pouco, te incorporar e na gira tão bem quanto os outros que já estão há mais tempo. Porque tem todo esse tempo de ambientação. Depois de um período de observação ou aclimatação ao novo ambiente, o candidato, então, poderia ser admitido, enquadrando-se a disciplina peculiar da casa, que ele já encontra organizada e independente de sua cooperação. Quando o médium chega numa casa, a casa já tem seu estatuto, já tem as suas normas, não vai chegar lá mandando, né? Hoje não vai ser gira de Ogum, e porque é dia de Ogum e não vai ter Xangô hoje. Não, é eu que quero, assim, pronto. Não vai chegar lá mandando, né? Tem um rito, né? Tu vai te adequar àquelas normas. Depois que tu conhecer aquelas normas, tu já tiver ambientado, tu pode dar tuas opiniões, né? Se não for dentro, né? Aí daqui a pouco, não gostou daquele jeito que é aquelas normas, de repente aí tu vai ter que ir para outra casa. Isso a gente já falou sobre a questão de troca de casa, né? Em trabalhos de maior capacidade intelectual e entendimento doutrinário, convém que os seus diretores procedam a testes elementares com referência aos novos elementos. Claro, né? Em trabalhos intelectuais, digamos assim, uma palestra. Chega uma pessoa nova aqui. Digamos, hoje aqui nós temos uma pessoa que vem pela primeira vez. Ela chega aqui para mim aqui e diz assim: hoje sou eu que vou dar palestra, prazer. Né? Eu digo, não, vai ser tu então. Nunca vi a pessoa na vida, né? Então, é essa questão aí. Então, tu vai fazer testes com as pessoas novas, vai conhecer a questão mediúnica dela, a questão como ela se porta no passe, porque ela já vem com um conhecimento de passe de uma forma, só que a casa tem um jeito de dar passe mais ou menos padrão. Então, vai vendo, vai orientando. Sobre os passos nós vamos falar também no curso, gente. A questão que ela fala, daqui a pouco ela fala num estudo somente de outras correntes, não fala do jeito que a casa está acostumada. Então, aí talvez tenha que ser feita uma adequação. Então, por isso que se faz esses vários testes, a fim de selecionarem os que se manifestam à faculdade de modo mais positivo, espontâneo e certo, por cujo motivo exigem maior urgência no seu desenvolvimento. Os demais elementos, cujo mediunismo não se define e se confunde facilmente com as perturbações nervosas, digamos que nós estejamos numa reunião mediúnica, estamos 10 médios na volta de uma mesa. Só que tem um dos médiums, digamos que não está recém começando, por exemplo. E aí, dentro daquela reunião, ele começa a ter perturbações nervosas. Ou seja, ele não está dando passagem para espírito, não está incorporado, ele está histérico, como diz aqui, ou puro animismo. Animismo é uma coisa que nós vamos falar bastante nas reuniões de segunda, que a gente já discutiu esse tema do animismo nesse livro aqui mesmo.
tinha, sei lá, 50 folhas só sobre animismo. Animismo é quando o médium ele dá passagem, só que não é o espírito que está falando. Às vezes é muita coisa dele, do médium que está falando, não é o espírito. E às vezes tem pessoas que dão a passagem e quem fala é só ela, não é o espírito. Isso que se chama animismo, é a questão anímica, que é a própria pessoa que está falando. Aí todo mundo, às vezes a gente escuta muito falar: ah, naquela casa lá, fui lá naquela casa e quem estava lá não era o caboclo, quem era a própria pessoa que estava, nem estava incorporada, né? Pode acontecer que tivesse incorporada e pode ser que não. Digamos que essa pessoa não estivesse incorporada e tivesse falando aquilo que vem na cabeça dela, porque é dela, aí seria anímico, não seria do espírito. Quando ela faz aquilo sabendo que não é o espírito, ela tenta enganar, aí se chama de fraude mediúnica, tá? de mistificação. Então temos mediunismo, quando é o espírito, animismo, quando é a pessoa, e mistificação, quando também é a pessoa, mas com a intenção de enganar os outros, né? Tem esses 3 tipos. E tem, aliás, tem outro que é o anímico mediúnico, que é um pouco o espírito e um pouco a pessoa, se chama anímico mediúnico, que é o que geralmente tem hoje nas incorporações. Geralmente hoje em dia são anímico-mediúnicas. São as incorporações conscientes. Os médiuns sabem que estão incorporados, o espírito está ali, porém ele consegue ter uma consciência daquilo que está meio que acontecendo à volta. Então muitas das palavras e expressões que ele faz na incorporação ou na psicografia são também dele, como ele age. Então seriam incorporações anímico-mediúnicas. As incorporações puramente mediúnicas, que são aquelas incorporações onde o espírito incorpora e tu não tem noção nenhuma de espaço e tempo, o teu espírito é desacoplado do corpo, desdobrado, e só está ali o espírito, são chamadas as comunicações puramente mediúnicas, que hoje em dia nos dizem os espíritos que não existem mais, que é a inconsciência completa daquilo que está acontecendo à volta. Aí é só o espírito que está ali. Então tem vários tipos dentro do campo da mediunidade. Isso a gente vai estudando pormenorizadamente à medida que os nossos estudos vão evoluindo, porque a gente não vai conseguir falar de tudo num dia só, né? Porque é muita coisa. Mas é importante só para vocês saberem o que é. E às vezes acontece, por que Ramatiz coloca essa questão de um trabalho mediúnico com animismo, de puro animismo, ou seja, é só a pessoa que está ali? Porque tem casos de pessoas que são admitidas nas reuniões mediúnicas que elas ficam 1 ano, 2 anos, 3 anos na reunião apenas com comunicações mediúnicas, ou seja, dela mesmo, não tem espírito nenhum ali. Ela acha que é médium e começa a falar em coisas que são delas, e isso seria o puro animismo. E aí são médicos que precisam ser doutrinados, que precisam ser conscientizados, desses precisam estudar, né? Aí o doutrinador, o chefe ali do trabalho tem que chamar ela para perto, eu digo, o que está acontecendo, e conversar. O puro animismo, gente, só para a gente não deixar incompleto, o puro animismo é um problema, porém o animismo não, tá? Não pensa assim, eu tenho que dar uma passagem inconsciente, se deixar só o espírito falha, eu não posso tomar parte, porque senão vai ser uma comunicação ruim. Não é isso, tá? Até porque hoje já não existe mais médium inconsciente, praticamente, é o que nos dizem. Então, sempre vai existir animismo, sempre vai existir um pouco de ti naquela comunicação. Então, digamos que, se tu tem uma comunicação mediúnica, pode acontecer de 10% ser teu e 90% do espírito, 20%, 80%, 30, 70, 50, 50, vai depender do teu grau de consciência e do teu grau de mediunidade, tá? O importante é sempre a gente não se preocupar, a gente vai ver bastante isso, se é eu ou se eu sou o espírito. O importante é a gente nunca ter a intenção de fraude, de enganar os outros, ou enganar o doutrinador, ou enganar as pessoas que estão atendendo numa corrente de Umbanda, por exemplo. Isso é a única coisa que não deve fazer, isso é uma questão ética e moral, né? É a única coisa que não se deve fazer. Mas na questão anímica, a gente não pode se preocupar muito, porque à medida que nós nos preocupamos muito com o animismo, a gente impede de ter uma passagem, uma incorporação,
de tanto medo que a gente fica de enganar os outros, entre aspas, né? Ou fenômenos neurovegetativos, seriam fenômenos da questão do teu sistema nervoso mesmo, questões biológicas do teu corpo físico. Devem aguardar melhor focalização psíquica, a fim de evitar a perda de tempo em tentativas empíricas e sem resultados. Então o médium está ali 2, 3 anos apenas com comunicações falsas, digamos assim, ou puramente anímicas. Ele vai ser retirado daquele grupo, vai passar para um grupo de estudo ou um grupo de desenvolvimento mediúnico, onde é permitido ter esse tipo de comunicação, para que quando ele estiver pronto, passe para um outro grupo, né? É que tudo depende às vezes do tamanho da casa. Tem casas que tem um grupo mediúnico e são pequenininhas, elas só tem um grupo mediúnico. Não tem um grupo de desenvolvimento mediúnico para aqueles iniciantes, aí depois que tu já está pronto, tu passa para o outro, que já são mais experientes. Tem casas que não, né? É uma pena, mas às vezes até a própria questão material te impede, porque, né, tu tem que trabalhar e às vezes não tem tempo, né, de estar ali todos os dias. Hoje vamos fazer um dia de estudo, amanhã outro dia de estudo, depois outro dia de desenvolvimento e outro dia de trabalho mediúnico. Às vezes não se tem tempo. É uma pena, mas fazer o quê, né? Então esses médios então eles devem aguardar, tá? Para que futuramente eles voltem àquela reunião. Há que se distinguir, pois, entre o doente, que se enquadra especificamente na terminologia patogênica, ou seja, o doente do corpo físico, se distinguir qual será improdutivo junto à mesa mediúnica. Porque o doente, aquela pessoa que tem a doença do corpo físico, primeiro ela tem que ser tratada do físico, tanto na questão neural, quanto na questão biológica, digamos, de uma doença de estômago, por exemplo. Primeiro ela é tratada com passas, com reuniões de desobsessão para ajudar ela, ou um trabalho de apometria e etc. Depois que ela é tratada e curada, que ela passar por um estudo, depois ela passa por uma reunião mediúnica. Ou seja, ela não vai entrar numa reunião mediúnica se ela estiver doente, porque aí, em vez de ela estar ajudando os espíritos, os outros médios têm que estar ajudando ela. E aí, na reunião mediúnica, a gente não está ali para ajudar aquela pessoa naquele momento. A reunião mediúnica fechada, a mesa branca, é para encaminhar os espíritos. Para tratar aquele médium, aí se faz uma outra reunião separada para tratar o médium. Não vai fazer na reunião mediúnica esse tipo de trabalho. Porque o foco ali a desobsessão, encaminhar os espíritos. No momento que tu tem um médium doente, aquele médium se afasta daquele grupo por 1, 2, 3 semanas para se melhorar, tanto do corpo físico quanto do psíquico e sentimental, e depois retorna. Tem certos tipos de doença, e isso nós vamos falar bastante nos trabalhos de segunda, que convém o médium não trabalhar na mesa, ele se recuperar biologicamente e depois retornar. Há outros tipos de doença psíquica que também é a mesma coisa. Certos tipos de obsessão, também convém ele se afastar do grupo, ser tratado separado e depois retornar. Se nós vamos falar especificamente nos nossos dias de estudo, que é para esse fim. E aqui fala, então, esse médium doente e o médium cujo psiquismo destrambelhado pode levá-lo ao desequilíbrio mental. Porque às vezes pode ter um médium tão obsediado, e ele, além de estar ele obsediado com os espíritos dele, digamos assim, ainda está numa reunião mediúnica para encaminhar os outros, ele vai ficar tão destrambelhado que aquilo pode levar até mesmo à loucura. Então, por isso que ele é afastado daquele trabalho, é curado para depois retornar. Reconhecemos que a maioria das moléstias da carne tem sua origem nas perturbações psíquicas, ou do psiquismo desgovernado, que a questão, geralmente as doenças do corpo físico, elas começam no corpo espiritual. Isso tem
digamos que 20% das doenças seriam de fora para dentro e 80% de dentro para fora. Isso eu falo no primeiro livro, tá? Sobre a questão das doenças e a questão energética das doenças. Reconhecemos, podemos ser curadas em trabalhos especializados e sob a égide da doutrina espírita. Tá? Esses tipos de doenças psíquicas ou obsessivas, geralmente a gente consegue tratar, se é o médium da casa, vai separar, vai fazer um trabalho específico para aquilo, para ele ser tratado. Aqui fala, claro, o Ramatiz fala sobre a égide da doutrina espírita, digamos que seja uma casa espírita, né? Não quer dizer que a pessoa não possa ter cura psíquica, ou material, ou biológica, num centro de umbanda, de candomblé, etc. Porque o livro é espírita, então ele falou sobre a égide da doutrina espírita. No entanto, não se justifica forçar o desenvolvimento mediúnico de um epilético na sessão de desenvolvimento. Ou seja, a pessoa é epilética, né? A epilepsia, nós também, eu falo no primeiro livro, a questão da epilepsia, que acontece um desdobramento abrupto da pessoa, a pessoa fica epilética. Esse tipo de médium epilético, ele não vai ser tratado numa reunião mediúnica. Ele não vai sentar na mesa para dar passagem para aquele espírito se ele é um epilético. Ele vai ser tratado da epilepsia, que geralmente é um trabalho de desobsessão, uma pessoa que é forçada a se desdobrar, que tem muitos obsessores, então tem que ser feito um trabalho bem específico para aquela pessoa. E depois, com o tempo, estudo, disciplina, ela vai, quem sabe, se desenvolver. E geralmente a questão da epilepsia é uma questão tão coesa na questão do sistema nervoso daquela pessoa, que tem que ser feito um tratamento bem longo para ela, para depois ela passar para os trabalhos da casa, gente. Isso também Kardec trata da epilepsia no Livro dos Espíritos. Nós vamos chegar daqui a uns 8 meses lá, tá, gente? Vamos ver aqui. Tá, então não se justifica então tratar um epilético com desenvolvimento mediúnico, não vamos fazer isso. Na sessão, o qual pode encontrar E aqui nós vamos passar para a última telinha do hoje. Já estamos quase no horário. Me esqueci o que dizia antes, gente. Encontrar o seu alívio ou sua cura na sessão de passes. Aí é o que ele vai acontecer. O epilético vai encontrar o alívio e a cura na sessão de passes, cujo receituário mediúnico. Na sessão de passes, digamos, a casa tem a reunião de doutrina, de evangelho, depois tem os passes, né? Ou determinadas casas têm o passe, como nós fizemos aqui na quinta, onde nós atendemos 1 a 1. Outras casas têm reuniões apométricas, que são bem interessantes também, reuniões de apometria, que é um outro tipo de tratamento de desobsessão. Tem o receituário mediúnico, que também eu falei, que é aqueles médios que dão a receita para aquelas pessoas que estão doentes.